Você sabe o que é o estrabismo? O estrabismo é um problema ocular frequente e, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a incidência é a mesma em ambos os sexos. É uma doença ocular que atinge de 5 a 8% das crianças brasileiras e pode ser detectada a partir dos 6 meses de vida. A demora para identificar o estrabismo pode retardar o tratamento e acabar reduzindo as possibilidades de correção. Para falar sobre esse assunto tão importante conosco, nós recebemos no programa a oftalmopediatra, a doutora Caroline Masnak. Seja muito bem-vinda, doutora, à nossa casa. Muito bom obrigada. O tema, né? A gente combinou e deu certo. Com certeza. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Doutora, quando a gente fala de estrabismo, eu acho que as mamães vão falar assim, mas quando o bebê nasce, geralmente já parece que ele fica com o olhinho mais torto. Quando é que eu sei que isso vai acontecer ou não? Então, o que seria o estrabismo? É o olhinho torto? É o olhinho torto, né? Então, até os 6 meses de idade, a criança está aprendendo a enxergar, está aprendendo a fixar. Então, pode acontecer um desvio, principalmente na hora do soninho, na hora que ele está mais relaxado, que vai e volta. A criança entorta e volta. Até os 6 meses isso pode acontecer. Quanto mais novinho, mais frequente, conforme vai ganhando idade, ter 3, 4 meses, menos frequente. Se você percebe que o olho é torto e ele é o tempo todo torto, tem alguma coisa errada, é bom levar no oftalmopediatra para poder avaliar o que está acontecendo. Esse que o neném nasce com o olhinho torto, às vezes a gente não vê nem o olhinho, ele fica tão tortinho que a gente vê só um pedacinho do colorido. Esse é o estrabismo congênito. Congênito. A criança nasce com o olho torto. Aí ele pode ter uma alteração, principalmente da parte da musculatura. O nosso olho é uma esfera e ele tem 4 músculos grandes principais, mais 2 acessórios. Então, é o equilíbrio entre o relaxar de um músculo e o contrair do outro que faz com que o olho movimente para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É a quebra dessa harmonia que faz com que um músculo fique muito mais forte do que o outro, ou seja, mais encurtado, no caso do nascimento, ou nasce com um músculo menor, então aquele músculo sempre está puxando para aquela posição. E aí esses são os estrabismos que a gente precisa de cirurgia. Quanto mais cedo a gente operar essa criança, melhor, porque aquele olho está privado de enxergar, ele está deslocado para um ponto em que ele não está conseguindo enxergar, o outro está desenvolvendo, esse não. E aí a gente tem uma outra alteração que é muito importante, que normalmente está associada ao estrabismo, que é a ambliopia, ou olho preguiçoso. Na verdade, não é o olho que está preguiçoso, é o cérebro. Aquele olho não foi estimulado para enxergar, então ele não desenvolve a visão adequadamente. Existem diversas causas para o estrabismo, inclusive nos adultos. Nos adultos. Doutora, existem tipos, né? Porque você foi falando aqui um pouquinho do olho. Existem tipos, a gente tem um ilustre aqui, vamos explicar? Vamos. Então, o mais comum são o olho para dentro ou para fora, né? Então, para dentro a gente chama de esotropia, que é muito comum, está associada a um grau chamado hipermetropia, que é um grau positivo. Daí a gente coloca o óculos, a criança coloca o olho, acerta. Tem a exotropia, que é quando é para fora, que a pessoa chamava de zarolho antigamente, né? O olhinho para fora. E aí esse pode ser só por uma alteração muscular, pode ser também por alteração relacionada à miopia ou ao astigmatismo muito alto. São tipos de graus do óculos. A hipertropia, que é quando um olhinho vai para cima, e a hipotropia, que é quando um olhinho vai para baixo, eles estão relacionados aos músculos acessórios no olho, na grande maioria das vezes, que são os que a gente chama de oblíquos, que fazem essa movimentação. Esse tipo de alteração faz quando a criança olha para cima, o olhinho faz assim, ó. A gente são as consoantes em V ou em A, quando é para baixo. Que interessante. E aí esses normalmente são cirúrgicos se eles geram, como a gente está vendo lá na imagem, um olhinho mais baixo que o outro quando a gente está olhando para frente. Porque o olho está olhando para posições diferentes. Exatamente. Tem alguns em que a criança, quando está olhando para frente, o olho está certinho. A gente só vê aquele desvio quando ele olha para cima. E aí esses nem todos a gente opera. Porque se a fusão, se o funcionamento do olho está adequado, não tem por que a gente mexer naquilo ali, até porque não atrapalha esteticamente o olhinho da criança. E doutora, você falou de alguns motivos, né? Existem alguns motivos para nascer assim, né? Tem o congênito e quais, por exemplo, os mais comuns? Existem muitos motivos. Então, os motivos de formação do olho, que são esses que a gente considera como os estrabismos cirúrgicos, que é quando tem um músculo que é mais curtinho, ou um músculo que é muito forte, ou outro que é muito fraco. Algumas síndromes genéticas
a criança não tem a inervação do nervo, então aquele músculo não funciona, ele não tem função contrátil. E aí esse a gente não tem como corrigir, infelizmente, porque é um problema neurológico. Então não tem correção, não tem cirurgia, Esse nada. não, porque aquele nervo não, aquele músculo não recebe inervação, ele não recebe estímulo. Então ele não funciona, ele não tem função de contrair. Existe uma síndrome muito rara, chama Mobius, a criança não tem a musculatura inervada lateral, então o olhinho é sempre para dentro, ele não consegue fazer a movimentação lateral, né? Existem estrabismos que vêm por conta de uma alteração lá dentro do olho, no tecido que forra o nosso olho por dentro na retina, então ele pode ter uma cicatriz na região central e não consegue focar a região central, então aquele olhinho está sempre desviado. Esse é o jeito que o corpo dele arrumou de conseguir enxergar um pouquinho. Então esse é um estrabismo que também a gente não consegue corrigir a posição do olho, porque ele se autocorrigiu para conseguir trazer um pouquinho mais de visão para aquele olho. A gente pode ter estrabismo naquele câncer do olho que a gente fez a campanha o ano passado, que é o retinoblastoma, porque ele tampa a visão da criança e aquele olho não consegue enxergar, o cérebro entende que ele está atrapalhando, então ele desvia. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem uma diferença de grau muito grande entre um olho e outro. Então, eu tenho, por exemplo, 6 graus nesse olho e 1 grau nesse de cá. Esse não enxerga bem. Então, o cérebro da criança entende, ó, esse está atrapalhando o bom. Então, eu vou tirar ele do caminho para esse poder desenvolver. E aí, se a gente não usa o óculos, não faz aqueles exercícios com o tampão, né? Bota aquele oclusor no olho da criança, esse olho que tem um grau mais alto não aprende a enxergar. E a gente aprende a enxergar até por volta dos 6 anos de idade. Passou isso, a gente até consegue melhorar um pouquinho. Mas a gente perdeu uma função muito importante do olho, que é a binocularidade, que é enxergar com os 2 olhos juntos. A gente só vê um filme 3D ou percebe a profundidade das coisas porque os 2 olhos estão juntos. Quando um não está funcionando, a gente não consegue assistir um filme em 3D, por exemplo. Por isso que é tão importante, né, fazer o diagnóstico o quanto antes possível. Demais! E quando a gente não corrige, a gente tem que lembrar que lá na frente, você está limitando o seu filho a uma profissão. Se ele quer, por exemplo, ser piloto de avião, ou se ele quer dirigir ônibus ou uma carreta, ele não pode porque ele não tem visão adequada em um dos olhos. Então, quanto antes a gente levar a criança para o oftalmologista, e muitas vezes, às vezes os pais não estão percebendo em casa, a gente percebe na consulta a alteração, a gente conseguindo corrigir, a gente garante um desenvolvimento adequado, o crescimento e a visão adequada para essa criança e para o adulto que vai vir a seguir, né? Doutora, uma vez eu vi e eu fiquei até na dúvida, porque eu nasci estrábica do olho esquerdo, né? E usei, fiz todos os tratamentos, enfim. Mas eu vi que o desvio de septo também, o desvio nasal, pode causar alguma coisa ou não tem nada a ver, doutora? Na verdade, não é o desvio que pode. Aqui, quando a gente tem um desvio, às vezes, da face, ele pode simular um estrabismo. Existe na criança uma coisa chamada pseudoestrabismo, pseudo de falso. Falso estrabismo. O bebê, ele não tem o ossinho nasal formado. Você vê que é aquele narizinho que é fundinho aqui, né? Então, sobra pele. Então, ele tampa o cantinho do olho aqui. Essa aplicatura, essa dobra de pele, ele tampa o branquinho. Então, às vezes a criança está olhando reto, parece que está o olhinho torto. Aí ele olha de lado, parece que está mais torto ainda. Exatamente porque a gente não vê o branco de um do lado dos olhos. Mas o diagnóstico disso, de novo, é o oftalmopediatra que vai avaliar, porque vai ver como é que está a movimentação, como é que está o reflexo do olho, se está tudo direitinho, e excluir as doenças mais graves que podem estar associadas ao desvio do olho. Doutora, antes da gente fazer uma perguntinha, a gente tem um depoimento aqui para a gente entender um pouquinho, que é do Otávio, que é um paciente da doutora. Vamos assistir. Boa tarde, o meu nome é Karen, eu sou mãe do Otávio Augusto, que é paciente da doutora Caroline, que foi descoberto no dia 16 de janeiro, agora a gente descobriu que ele tem estrabismo. E a gente percebia, desde quando ele era menorzinho, que ele, na hora de olhar para cima, o olho dele virava. Eu vou mostrar para vocês, na parte do vídeo, como que é o problema. Graças a Deus a gente procurou uma profissional, né, conhecida da gente, e ela resolveu o problema. Ele está fazendo o tratamento correto, que é muito importante. Vocês podem ver, eu vou fazer um teste bem rápido, Otávio, olha para baixo, pro lado, pro outro, olha para cima. Vocês percebem que o olho dele vira errado, olha, vira bem virado assim, ó, bem torto, vira aqui no pontinho do nariz. Olha para vocês perceberem.
Por isso que foi feito. Aí ele usa o óculos de correção. Olha para vocês perceberem que com óculos melhorou muito, ó. Vou pôr o tampão para trás. Olha no dedo da mamãe. Olha pro lado, olha pro outro, olha para baixo, olha para cima. Percebem que quando coloca o óculos, diminui muito a diferença que deu. Então, eu aconselho a todos os pais a pegar e procurar um médico da sua confiança para poder pegar e verificar o mais breve possível o tratamento, buscar o tratamento para os seus filhos. Mamãe, um beijo para você e para o Otávio, que é muito fofo, né? Ele é maravilhoso, ele é uma graça. Que lindo! E doutora, como é? Na hora ele põe o óculos, você já percebe, né? É imediato. É imediato. É imediato. Por que usa o tampão, doutora? O tampão exatamente funciona como se fosse uma musculação. O Otávio, o caso dele, ele tem um olhinho que funciona mais do que o outro, aquela diferença de grau que a gente comentou. Então, esse olhinho que a gente está tampando é o olho bom dele, é o olho que ele enxerga melhor. E o olhinho que está aberto é o olhinho preguiçoso, o olhinho que trabalha menos. Então, a gente tampa o olho bom para obrigar o olho preguiçoso a trabalhar. Como a gente faz a musculação e fortalece o músculo, eu fortaleço a visão dele quando eu faço isso. E aí, eu faço, no próximo passo dele, a gente fazer os alternados, para quê? Para ele começar a usar os dois olhos juntos. Existem alguns exercícios que a gente pode passar também, aí precisa de uma estabilidade melhor. Ele começou o tratamento agora, está com 2 meses. Ele já teve uma melhora importantíssima da visão desse olhinho preguiçoso dele, já ganhou o que a gente chama de linhas, né, daquelas letrinhas, já ganhou 2 linhas em 2 meses de tratamento. Então, legal. Ele está indo de vento em popa. E essa mãe é fenomenal, ela é super engajada, pega, faz. Você vê que ela fez o tampãozinho lá de EVA, que é muito tranquilo. Tem criança que tem alergia àquela cola do tampão. Dói para tirar porque a pele é muito fininha. Então, a gente pode fazer esse modelo. Se você procurar, se tem uma mãe que está assistindo que tem um filho precisa usar tampão. Se você entrar no Google e procurar lá tampão de EVA, molde, tem um monte de moldes. Você pode colocar a criança para decorar. Eu tenho uma mãe que faz sereinha, faz o tampãozinho de pirata, ela decora todos os tampões da criança e ela usa coloridos durante a semana, escolhe o que ela quer usar. Então, são jeitos a gente fazer um uso de uma maneira lúdica que a criança consiga aceitar. Quanto menor a idade da criança, mais difícil é fazer. E aí a gente tem muito pai que acaba desistindo porque fica com dó, mas a gente tem que ter dó do nosso filho não enxergar lá na frente. Então precisa ser firme, viu, pai? Não é fácil. Eu sou mãe, não sei, você é mãe? Ainda não. Não, então, mas pra gente que é mãe, a gente sofre de ver, mas é um sofrimento que pra gente dele tá chorando, mas ele não tá sentindo dor nem nada. A gente está fazendo um exercício que ele não quer fazer, então pega firme. Pegue firme. Tem perguntinha de Instagram, vamos lá. É isso aí, temos perguntinha para a doutora aqui, vamos ver. Olá, boa tarde. Sou Valéria de Guarulhos. Existem correção de estrabismo somente com o avanço da idade da criança, sem nenhum tipo de intervenção? Obrigado, Valéria, pela pergunta, viu? E aí, doutora? Você quer dizer assim, se melhora o estrabismo sozinho, é isso? No caso do pseudoestrabismo, daquele falso estrabismo, sim, porque o nariz o osso nasal começa a subir, aquela pelinha recua e a gente começa a ter uma exposição maior da parte branca do olho. Mas o estrabismo, que é por causa de uma alteração do olho, seja por uma cicatriz, seja por uma alteração de grau, ele não vai melhorar se a gente não exercitar aquele olho, não corrigir a visão e não fizer o tratamento adequado. E aí a pessoa abandona o óculos, doutora? É possível abandonar o óculos? Conforme a gente cresce, uma criança que tem um grau positivo, por exemplo, que é a hipermetropia, que é o grau normal da criança, a gente tem um intervalo em que ele consegue se adaptar àquele grau. Quando ele é acima daquilo lá, é quando a gente começa a ter esse desvio. Conforme a criança cresce, a tendência desse grau é reduzir. Algumas têm redução do grau, mas na grande maioria das crianças, a gente tira o óculos, o olho volta a entortar. Então, essas crianças ficam necessitando do óculos por um longo período. Conforme elas crescem, existe a possibilidade de uso de lente de contato e mais para frente da cirurgia refrativa, que faz às vezes do óculos e ela mantém o olho alinhado porque a gente corrigiu aquele grau do olhinho. Mas a cirurgia refrativa, que é a correção do grau, é só depois do término do crescimento. Então, até lá, a gente fica preso ao óculos ou à lente de contato. E qual é o maior risco de não fazer esse diagnóstico antes, doutora? É não desenvolver o olhinho.
E se tiver associado a um outro problema, por exemplo, o tumor, aquele Aham. câncer, a criança perder a vida, inclusive. Então, qualquer alteração que a gente notou, ou às vezes a gente não notou alteração, a consulta oftalmopediátrica ela é uma prevenção. É a gente detectar as coisas cedo para que a gente possa evoluir aquela visão adequadamente, corrigir e tratar o que for necessário para que ela não gere danos para o futuro da criança. Então, o que a gente quer é que todo mundo vai e a gente fala, tá tudo bem, maravilhoso, pode ir para casa, volta daqui 6 meses ou 1 ano. Mas quando a gente encontra algum problema que o pai não estava sabendo, às vezes fica todo mundo assustado, mas para a gente é um alívio, porque a gente pegou naquele momento e vai conseguir tratar. Ontem eu atendi uma criança sem queixa nenhuma, criança bem, 7 graus. Nossa! Óculos imediatamente, uma criança pequena, tem 8 meses de idade. Se a gente não corrige, ela não vai desenvolver a visão. Então, e não dá, com 8 meses a criança não queixa, não tem como ela queixar. Então, o ideal é que a gente não espere os nossos pequenos reclamarem para que a gente possa avaliar, porque não é só o estrabismo, existem outras doenças na criança também. A criança não enxerga bem, a criança não tem problemas de saúde como os adultos têm, que são específicos dela, óbvio, né? Mas que a gente precisa estar atento. E hoje o uso de telas de celular aumenta a chance de estrabismo também, inclusive nos adultos. É isso que eu ia perguntar. É possível, né? Sei lá, a infância toda não usou óculos, enfim, vai ficando mais velho e tem um estrabismo. Pode. A gente pode ter estrabismo mais velho por alterações neurológicas, doenças neurológicas, então cânceres, AVC, né, o acidente vascular cerebral, por alterações, por aneurismas, por diabetes, por paralisia da musculatura por diabetes, e a gente pode ter por uso excessivo de uma determinada musculatura, como por exemplo a celular, que a gente está o tempo todo para perto e esse olho está com os 2 músculos aqui do centro super tensionados. Eles podem ficar muito mais fortes do que os externos, eles ficam puxando o olhinho para dentro. E aí tem que fazer os exercícios, tratamento Faz do mesmo exercício, jeito. tampão e às vezes precisa ir para cirurgia. Nossa, até uma cirurgia. Até cirurgia. Olha o perigo disso. Então, a gente pensa, né? Tá falando do adulto, mas se a criança, que também já está cheia de telas ali, vai ser também da mesma forma. Exatamente, exatamente. Então, esse que é uma das preocupações da tela das crianças. A gente conversou a última vez sobre as telas das crianças, né? Então, todos os danos que vêm associados a isso, um deles é o movimento ocular que pode ser alterado e outro é o foco para longe. A gente pode desenvolver miopia, que é um dos graus que mais preocupam a gente, não por conta do óculos em si, mas pelas lesões que podem trazer para dentro da retina. Então, um olho que cresce muito e cresce muito rápido. Então, a estrutura, o tecido que faz a gente enxergar, ele não consegue crescer da maneira que a partezinha branca, que é a esclera fibrótica, consegue. Então, o tecido que é para ser mais grossinho, ele começa a ser esticado para poder acompanhar aquele crescimento. Ele vai ficando fininho. Então, a gente pode ter sangramentos, pode ter rasgaduras com descolamento de retina, com uma doença muito grave que pode levar à cegueira. A gente pode ter perda de visão com o passar do tempo. Então, hoje a nossa maior briga na oftalmologia e na oftalmopediatria é o controle da miopia. E o celular ajuda a miopia a correr solto. Então, a gente tem que controlar o tempo de celular das crianças. Não tem jeito. Não tem jeito. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito didática quanto ao ensinamento que a gente teve aqui. A gente já espera a sua volta. Estarei aqui, só me chamar. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, @Caroline Masnak, que está aparecendo para você aí na tela. O telefone é o 12 3211 9010. Obrigada, doutora. Um ótimo final de semana, viu? Para todos nós. Para todos nós.